A minha história com o espiritismo, ela diz muito do que eu penso, da maneira como eu compreendo hoje. Eu nasci em berço espírita. Eu sou filho de 2 médiuns espíritas, uma médium psicofônica, que era minha mãe, e meu pai, que era um médium polivalente, tinha sensibilidade mediúnica muito aguçada e que se prestava a muitas atividades diferentes. Ele psicografava nome de medicamentos, ele teve muito pouca oportunidade de escolarização, então ele mal aprendeu a escrever precariamente, lia com bastante limitação e dominava bem as operações fundamentais de matemática, das quais ele dependeu a vida inteira. Então, com essas limitações, é claro que isso também repercutia na atividade espírita. Mas, por exemplo, ele psicografava nomes de medicamentos com muita facilidade. Meu pai atendia as pessoas depois da reunião no centro espírita, e exatamente para ver pessoas que estavam enfermas, que iam lá pedir uma orientação, uma medicação. E ele concentrava, fazia uma oração, muitas vezes vinha uma orientação curta, breve, ou às vezes vinha o nome de um medicamento, se era um caso de enfermidade. Ele psicografava o nome e falava para a pessoa procurar na farmácia. Foram muitos os casos de pessoas que eu vi voltarem agradecidas pelo fato de terem encontrado cura para enfermidades que já se arrastavam há longo tempo, que não encontrava solução na medicina, e que ali, naquele momento, a psicografia trazia um nome, uma medicação que abria um caminho para a pessoa e a pessoa se restabelecia. Então, eu cresci no meio disso. Então, uma mediunidade para mim sempre foi isso, sempre foi essa coisa assim, espontânea, natural, né? E aí, quando eu começo a me entender como gente espírita, né, começa a estudar, começa a querer entender, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos. Eu devia ter 17 para 18 anos, provavelmente, né? Foi quando eu já estava em Goiânia. Aí eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos e aos 19 para 20 anos eu assumi a coordenação da mocidade aqui da Federação Espírita do Estado de Goiás, porque eu era a pessoa que já tinha praticamente lido os principais livros de Kardec, e aí o pessoal achou que eu poderia coordenar os estudos. E nessa época eu comecei também a cursar Física na Universidade Federal. Então, qual que era a situação? Eu ia voltando à leitura do Livro dos Espíritos e tinha também as minhas aulas de Física na Universidade Federal. E eu comecei a ver que a coisa não batia, não fechava, né? Eu via lá fluido cósmico universal. Gente, mas isso na física não existe, né? Aí eu ia para a física para tentar entender. Aí eu tinha um professor que era professor de física, que era espírita. Então eu chegava para ele e falava: Zé Inácio, me ajuda, o que é isso aqui, né? Fluido cósmico universal, tem do Livro dos Espíritos, mas a gente não ouve falar nada disso aqui na universidade. Ele falou: não, Elias, era a maneira que encontrava de falar isso na época de Allan Kardec. Eles estavam falando do éter, da filosofia grega. Aí o Zé Inácio, com muita atenção, uma alma generosíssima, né, ia me explicar por que daquilo, né? Aí eu via lá no Livro dos Espíritos, teoria da geração espontânea. Eu falava: gente, mas isso aqui não existe, isso aqui já passou, isso aqui já está ultrapassado, isso aqui na ciência você não estuda mais assim, né? Essa teoria já não se aplica. Então ficava tendo esses conflitos e eu ia naturalmente lá para o meu querido Zé Inácio. Zé Inácio, como é que é isso aqui, né? Então eu fui me deparando com algumas contradições ainda na minha juventude. E eu tive que conviver com elas a vida inteira, porque no ambiente em que eu estava não existia espaço para sequer questionar essas coisas. Uma vez eu tentei questionar isso com uma das pessoas que era estudioso na Federação Espírita do Estado de Goiás, e ele ficou muito bravo comigo, né? Ele ficou muito bravo comigo, porque eu estava questionando o Livro dos Espíritos. Falei: não estou questionando o Livro dos Espíritos, eu só quero entender essas coisas, porque está assim e na universidade não se vê assim, né? E ele me fez uma pergunta muito direta: você é fiel a Kardec? Ele foi assim, muito severo comigo: você é fiel a Kardec, né? Eu pensei: gente, o que é isso de ser fiel a Kardec, né? Eu não entendi essas coisas. Então, assim, esse foi o processo que eu fui vivendo. E eu fui acumulando dúvidas, inseguranças, incertezas. E eu confesso para vocês que eu cultivei um sonho de me aposentar mais cedo para me dedicar ao espiritismo. E aos 53 anos de idade, a lei me facultou a aposentar proporcionalmente. Eu achei melhor já encerrar a atividade profissional e me dedicar ao espiritismo, então, a partir de então.
E foi muito interessante porque eu voltei a estudar Espiritismo. Voltei a estudar e agora pensando assim, eu quero responder todas as perguntas que até hoje eu não tive como entender, né? Eu quero encontrar essas respostas. E fui mergulhar na literatura do século XIX, nos pensadores do século XIX, ler pessoas que pesquisavam isso, pesquisar artigos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, que falassem sobre essas coisas para tentar entender e tentar responder essas perguntas para mim. Eu não estava preocupado com resposta para ninguém, eu precisava responder para mim, porque eu estava numa situação que ou eu entendia isso e continuava sendo espírita, ou eu não entendia e eu teria que abrir mão dessa prerrogativa porque estava conflitando com a minha racionalidade, né? Mas como eu cresci em berço espírita e sei da importância dessas ideias para mim mesmo, né? E eu imagino que para mais pessoas, eu, portanto, insisti nesse caminho e tentei responder essas perguntas. E aí foi muito interessante, que eu fui redescobrir a obra de Kardec. A primeira coisa que eu percebi é que, comparando, eu fui pegar na Revista Espírita, eu fui percebendo, lendo a Revista Espírita, percebendo que muita coisa que estava ali estava no Livro dos Espíritos. Aí eu fui tentar entender como é que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Fui para a Revista Espírita pesquisar isso. Ah, mas tinha a primeira edição. Então eu fui comparar a primeira edição com a segunda edição. E fui percebendo o quanto Kardec mudou o Livro dos Espíritos da primeira para a segunda edição. Eu fiz um trabalho comparativo assim bastante cuidadoso e fui vendo que Kardec mudou respostas, ele mudou perguntas, ele juntou respostas que ele dizia ser de um espírito e outra que parecia ser de outro, ele juntou como se fosse de um só, ele pegou comentários que eram pessoais dele, colocou como respostas do Livro dos Espíritos. Então, a primeira coisa que eu falei, gente, então o entendimento que eu tenho do Livro dos Espíritos está equivocado. Aquela ideia de que o Livro dos Espíritos foi ditado pelos espíritos superiores, Kardec foi um codificador, alguém que traduziu isso e colocou para... Sabe, isso não fazia sentido. Kardec era um autor, era um escritor que estava pesquisando e escrevendo uma obra, né? Isso ficou muito evidente. Como Kardec montou depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí depois eu achei um historiador que estava pesquisando a história do Espiritismo, que foi o Carlos Sete, que me ajudou muito também, porque ele trouxe muitos elementos interessantes para a gente compreender melhor a história do Espiritismo. E aí eu fui percebendo, falei, gente, tudo que eu aprendi está errado, na verdade não tem nada disso. E aí eu fui então procurando reformular o meu entendimento. Eu tenho o hábito de ler e anotar sempre. Então eu já tinha um calhamaço de mais de 300 páginas de anotações, de coisas que eu fui verificando, descobrindo. Aí depois eu fui ler a obra do Chico Xavier, reler a obra do Chico Xavier, que eu tinha lido grande parte da literatura produzida por ele. E aí eu fui percebendo as contradições também dentro da obra do Chico Xavier, né? Fui percebendo algumas dificuldades, alguns problemas. Eu que tinha feito um curso de física não concluído na minha juventude, já tinha questionado o fato de Emmanuel afirmar que pensamento é onda eletromagnética, eu não entendia por quê, porque eu sabia que não era. Agora, como estudante de física, eu sabia que pensamento não é onda eletromagnética, né? E, no entanto, está no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Aí eu fui percebendo essas questões e, portanto, eu fui tendo que montar respostas para todas elas. Então, quando eu fui tentando montar respostas para todas elas, a gente fundou aqui em Goiânia uma associação que se chama AEFOS, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Então, nela eu consegui ter interlocução. Nela eu tinha lá o Signates, a Ângela, o Sandro, o Diego e muita gente que aberta ao diálogo, aberta à pesquisa, aberta à discussão. E aí nessas discussões a gente ia encontrando norteadores e eu comecei então a ter respostas para isso. Foi disso que surgiu o livro Contextualizando Kardec, do século XIX ao XXI, e onde, portanto, eu pelo menos procuro compartilhar com as pessoas isso que eu entendi, essa compreensão que eu consegui estabelecer a respeito da obra de Allan Kardec, para que eu possa olhar para essa obra de maneira racional, de maneira respeitosa, mas ao mesmo tempo sem perder, sem ter que abrir mão do olhar atualizado que os estudos da ciência me proporcionaram. Hoje eu sou um sociólogo, eu não continuei no caminho da física. Hoje eu sou um sociólogo que estudo ciências sociais e humanas e que, portanto, não tem como eu olhar para essas questões sem um olhar do que a ciência me mostra hoje, sem um olhar do que a física me mostra hoje. E a gente que acaba entrando no universo da ciência, a gente começa a olhar sob o olhar de todas as áreas da ciência. A gente não consegue deixar de pensar nisso, né? E aí eu volto em Allan Kardec e ele me diz, olha,
olha, fé raciocinada somente é aquela capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, pronto, eu estou respaldado pelo próprio professor Rivail quando eu questiono essas coisas, né? Eu me sinto muito à vontade hoje para questionar, para buscar respostas, para tentar responder essas questões para mim mesmo. Se as respostas que eu encontro para mim mesmo servem para mais alguém, que bom. Se não servirem, pelo menos eu estou feliz porque elas me atendem. São muitas as questões que a gente precisa propor para a gente pensar em como Kardec se situaria hoje no século XXI. Imagine, eu vou fazer aqui um exercício, vamos fazer de conta que em 1860 descobriram o elixir da eterna juventude e que Kardec, com 56 anos de idade, falou, oba, maravilha, e tomou o elixir e pronto, nunca mais envelheceu. Continuou com 56 anos pelo resto da vida e estaria aqui entre nós hoje batendo papo com 56 anos de idade. Vocês acham que Kardec pensaria do mesmo jeito que ele pensava naquela época? Nos curtíssimos 14 anos de trabalho dele, ele mudou muito de modo de pensar. Essa foi a minha primeira surpresa, quando eu comparei a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha lá que aquele espírito foi ditado pelos espíritos superiores, que foi revisado pelo Espírito da Verdade, que não continha nele nada que não fosse opinião dos espíritos superiores. Kardec fala assim na introdução do livro, né? Ele apresenta dessa maneira o livro. E aí eu fui comparar a primeira edição com a segunda e encontrei vários pontos de diferença. Eu falei, mas como assim? O Espírito da Verdade revisou ou não revisou essa primeira edição, né? Eu fiquei com esse dilema na cabeça. Por quê? Por exemplo, o momento da ligação do Espírito ao corpo na primeira edição é de um jeito, na segunda é de outro. A separação da alma e do corpo na primeira edição é de um jeito, na segunda é de outro. E aí tem várias questões em que Kardec, da primeira para a segunda edição, ele mudou o entendimento dele e já refez. E aí tem outros pontos também que ele foi mudando. Por exemplo, ele no início, quando ele escreveu os primeiros livros dele, ele não acreditava na possibilidade de possessão. Ele escreve isso no Livro dos Médiuns. Quando ele vai estudar a Gênese, 8 anos mais tarde, ele já explica em que casos que a possessão poderia se dar. Então, quer dizer, ele mudou de entendimento também a respeito disso. Então, você vai percebendo vários pontos. E aí ele mesmo, para minha tranquilidade, em 1868, um artigo, aliás, menos de um ano antes de ele desencarnar, eu vou encontrar um artigo dele onde ele está falando do que ele entendia que deveria ser a continuidade do Espiritismo. E aí ele vai propor a realização de congressos regulares. Ele acha que de 25 em 25 anos seria o mais adequado para estar revisando os princípios do Espiritismo e assimilando aquilo que o progresso da ciência trouxesse de novo. É ele quem escreve isso, né? Num projeto que ele apresenta em 1868. Aí eu entendi o que ele quis dizer quando ele, ao escrever a Gênese, que ele publica também nesse mesmo ano, ele vai dizer que o Espiritismo caminha lado a lado com a ciência, porque a ciência é progressiva. E o Espiritismo precisa caminhar com o progresso, né? Ele precisa caminhar com as luzes da ciência. Porque se o Espiritismo não caminhar com a ciência, ele, por certo, suicida. Isso seria para o Espiritismo a sua própria morte, seu próprio fim, né? Se ele não caminhar com a ciência. E aí ele diz mais para frente, se algum dia a ciência provasse que o Espiritismo estivesse errado em algum ponto, mudaria o Espiritismo. Então, eu olhei aquilo e falei, então Kardec, ele era aberto à mudança, sim. E com certeza, se ele estivesse aqui hoje, tudo aquilo em que a ciência mudou, Kardec não teria receio de abandonar as explicações que os próprios espíritos deram na época dele e abraçar as novas explicações que estão sendo dadas pelo meio científico hoje. Por quê? Porque as explicações que os espíritos deram na época dele, elas estavam ancoradas numa visão de mundo, que era aquela visão que a ciência do seu tempo proporcionava. E hoje, como a ciência mudou, essa visão de mundo dentro da qual a nossa sociedade se insere, ela mudou também. Então, por exemplo, você falar que ainda hoje existem seres vivos germinando da Terra por processos de geração espontânea, se você falar isso dentro de um ambiente de pessoas que tem um pouquinho de estudo, você vai ficar mal na foto. Eles vão olhar e vai falar assim, de onde essa pessoa veio, né?
Tá? Então, assim, pega mal. Se você falar que Adão viveu mais ou menos 4.000 anos atrás, a pessoa vai olhar para você assim de rabo de olho e vai falar assim, escuta, esse cara é o quê, né? Então, assim, tem muitas coisas que estão na obra de Allan Kardec e que hoje qualquer pessoa minimamente informada sabe que não se dá daquela maneira. Tá? E Kardec, com tranquilidade, estaria abraçando essas novas explicações, reformulando o entendimento que ele tinha formado naquela época, tá? E ele, com certeza, ia procurar entender por que os espíritos daquela época não perceberam essas questões a tempo, tá? Ele ia questionar isso. E aí, ele não ia ter problema com isso não, porque ele já tinha concluído lá no livro dos médiuns que os espíritos mais não são do que as almas dos homens desprovidos de corpo material. Ele sabia disso. Ele falava, os espíritos são tão falíveis quanto os seres humanos, com a diferença de que, estando do lado espiritual, eles têm uma perspectiva um pouquinho mais ampla. Mas eles estão suscetíveis a se enganarem, como nós. Então, para Kardec não teria problema nenhum ele perceber essas limitações e reformular essas ideias, porque ele era um homem aberto ao diálogo com a ciência. Então, eu estou trazendo isso para vocês para chamar a atenção para o fato de que, pelo menos do ponto de vista dos conhecimentos científicos, Kardec não teria o menor receio de mudar tudo aquilo que ele trouxe naquela época. Tá? Por quê? Porque ele sabe que o conhecimento evolui com o tempo e a gente, portanto, se a gente não acompanha, a gente fica ultrapassado. E Kardec era um amante do progresso, né? O progresso científico, o progresso filosófico, o progresso do pensamento humano.